No vídeo de hoje nós vamos analisar os 3 primeiros versículos da porção, que aparentemente, no sentido literal, pedem que a gente estabeleça um sistema de justiça na nossa sociedade. Mas, como acontece com toda a Torá, o significado é mais profundo, e a gente pode escavar um pouquinho mais isso aí. Eu sou Yair Alon, e essa é a Energia Semanal. Bom, como dito na introdução do vídeo, eu queria analisar com vocês os versículos 18, 19 e 20, que são os 3 iniciais dessa porção. Vamos começar já vendo o versículo e a gente comenta. O primeiro versículo diz o seguinte: Juízes e polícias designarás para ti em cada uma de tuas tribos, em todas as tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Em seguida, não distorcerás o juízo, não farás distinção de pessoas e não tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. A justiça, e somente a justiça, seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Eterno teu Deus te dá. Muito bem. Então, aparentemente, como eu falei, estamos falando de estabelecer uma corte de justiça, mas a frase em hebraico diz o seguinte: apontar juízes para você, usa a partícula lechá, que também aparece em lech lechá. E isso, a Kabbalah sempre entende que se trata de um mandamento individual. Não se trata de um você coletivo, vocês da sociedade têm que fazer isso. Você individualmente tem que apontar juízes. Agora, esses juízes são de quê? Das tuas cidades, diz o texto. Na Kabbalah, as nossas faculdades do rosto, na verdade os nossos orifícios do rosto, são considerados como se fossem os portões da nossa alma. Ou seja, o que representa, o que separa o mundo exterior do nosso mundo interno. Quais são os orifícios? Nós temos 7. 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, são 6, e a boca, 7. Então, a Kabbalah vai entender que nós temos que colocar juízes sobre esses 7 portões da nossa cidade, sobre esses 7 portões da nossa alma. O que significa isso? Que nós temos que ficar constantemente nos julgando para ver se nós estamos olhando as coisas da maneira correta, e se nós estamos olhando as coisas corretas também, e não estamos vendo coisas erradas. Se nós estamos ouvindo as coisas da maneira que devemos ouvir, e se estamos ouvindo as coisas boas. E assim com tudo, tá? Com a boca, com o nariz. Como é que nós estamos usando os nossos sentidos? Uma coisa que pode acontecer é que nessa avaliação a gente perceba que eu não estou sendo 100%, que eu não estou agindo do melhor jeito possível. Nesse momento, o que eu deveria fazer? Me corrigir. Se eu percebo que estou, por exemplo, usando mal os meus olhos, ou estou ouvindo muita besteira, ou não estou ouvindo bem as pessoas, por exemplo, estou ouvindo tendenciosamente, eu deveria tentar me corrigir. E é isso que o versículo diz, vamos voltar para ele. O versículo diz o seguinte: você porá esses juízes, e eles julgarão o povo com reto juízo. O povo é você mesmo. Não distorcerás o juízo e não farás distinção de pessoas. Ou seja, como você trata uma pessoa, tratar a todos. Agora, mais legal vem a seguir, uma frase bem famosa da Bíblia que fala: e você não vai tomar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios. O que é esse suborno? Bom, uma coisa que nós fazemos constantemente, às vezes mais, às vezes menos, mas constantemente. A gente percebe que está fazendo alguma coisa errada, percebe que está fazendo uma ação errada, e a gente fala o seguinte: mas eu vou fazer então algo positivo depois para compensar. Sabe esse tipo de comportamento? Mais ou menos assim: olha, eu fiz aqui errado, mas então eu vou pagar com algum outro tipo de comportamento positivo, e uma coisa anula a outra. A Torá aqui está aludindo para nós que isso não funciona. Tá? Uma coisa que foi feita errada, foi feita errada. E uma coisa que foi feita certa, foi feita certa. Uma tem seus méritos e outra tem seus deméritos. Mas uma coisa não anula a outra. Tá? A única coisa que realmente anula um ato errado que a gente fez é o arrependimento. Mas você pensar que por causa de algo errado que você fez, agora você pode fazer algo positivo e uma coisa compensa, não funciona. E muito importante também, para a gente encerrar, quando ele fala não perverter a justiça, é você também não julgar errado o que você está fazendo. Como assim? Se você sabe que fez alguma coisa errada, não considere aquele ato como certo. No fundo, você sabe que fez alguma coisa errada. Então, isso vem antes ainda de aceitar suborno. Algumas pessoas sabem que fizeram errado e elas tentam se justificar. Elas tentam achar
explicações porque não tem explicação. Não, não faça isso, não perverta a justiça. Assuma que fez errado, se arrependa, né? Não assuma que fez errado e vai fazer outra coisa para compensar, porque isso não funciona. E aí, se você fizer isso direitinho, a Torá fala qual que é a sua recompensa, digamos, qual que é a consequência de tudo isso. O versículo 20 diz o seguinte: a justiça, e somente a justiça, seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Eterno teu Deus te dá. Ou seja, não tem nada a ver com a terra de Israel. Nós vivemos, nós ganhamos vida, nós ganhamos uma energia vital, que para Kabbalah representa a luz, chamada de luz, e que isso nos dá uma existência nesta terra, aqui onde nós estamos vivendo no mundo físico. Assim a nossa vida, com certeza, a Torá está garantindo isso para nós. A nossa vida é muito mais cheia de vitalidade, a nossa vida é muito mais justa, com certeza, e a nossa vida também é muito mais fácil e muito melhor. Uma boa semana a todos e Shavuot Tov.